O presidente Jair Bolsonaro conversou com cidadãos na saída do Palácio da Alvorada quando perguntou: vamos ter o voto democrático ano que vem ou não? Eleições democráticas? Bolsonaro disse: a gente não consegue entender por que os caras são contra uma maneira de você terminar as eleições e ninguém reclamar. Tá na cara que querem fraudar. De novo. Geralmente quem está no poder é quem faz artimanha. Eu estou fazendo exatamente o contrário. Eleições democráticas são aquelas em que você confia no seu voto. A um eleitor que o parabenizou pela decisão de vetar os 6 bilhões do fundo eleitoral, Bolsonaro explicou: deixar claro uma coisa, vai ser vetado o excesso do que a lei garante. A lei, quase 4 bilhões do fundo. O extra de 2 bilhões é que vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, estou em curso em crime de responsabilidade. Espero não apanhar do pessoal aí como sempre. Se o pessoal começar a bater muito, vão escolher no segundo turno Lula ou Ciro. A crítica é válida quando ela tem fundamento, não pode simplesmente... Igual leite condensado, parte da direita bateu tanto em mim que eu pensei, será que eu estou consumindo tanto leite condensado assim? O presidente anunciou: quinta-feira, às 19 horas, minha live vai ser talvez lá do Ministério da Justiça. A gente vai expor todas as questões que levam a gente a ter eleições democráticas ano que vem. São 3 momentos que é inacreditável o que a gente vai mostrar com fotografias e dados fornecidos pelo próprio TSE. Se bem que faltam mais dados ainda, que não entregaram pra gente. Tão logo a gente conclui isso aí, que o trabalho não é fácil. Se bem que agora já dá para demonstrar claramente, até pela maneira como o ministro Barroso vem se posicionando, tem algo esquisito. Ele podia falar: presidente, quer o voto democrático com papel? Faça. Por que ele é contra? O presidente prosseguiu: não quero adiantar, não quero acusá-lo de nada, mas ninguém consegue entender por que ele é contra. E outra, ministro do Supremo, deputado, senador, presidente são passíveis de crítica. Todos nós somos passíveis de crítica, sem problema nenhum. Por que quando você critica certas pessoas não pode? Isso é uma forma de atentar contra a democracia. Democracia é voto auditável, voto no papel ao lado da urna eletrônica, não é voto ao papel do passado. É o voto democrático. Não querem democracia? Ninguém mais do que eu pode defender a democracia, porque olha só, se o outro lado está tão bem nas pesquisas, por que não sai na rua para tomar um? Não vou falar cachaça. Vá tomar um café com leite na padaria, vai andar no meio do povo. Bolsonaro desabafou. 14 anos de PT, olha o que eles fizeram no Brasil, meu Deus do céu. Roubaram tudo. Arrebentaram com Petrobras, com BNDES, com os Correios, com a educação. Não tem onde esses caras não fizeram besteira. O Haddad ficou 12 anos como ministro da Educação. O que ele fez? Pega a molecada com 15 anos de idade, mal sabem a tabuada. Querem o quê? Qual o futuro dessa garotada? O Brasil arrebenta, pessoal. Quebra o Brasil. Olha o padrão dos nossos ministros. Olha o Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia. Quem antecedeu o Marcos Pontes? O pessoal nem sabe, né? A Dilma foi de Minas Energia, foi da Casa Civil, foi lá conselheira da Petrobras, naquela compra de Pasadena, ela estava presente. Será que é tão difícil lembrar que não é só esse cara, é quem vem com ele? É igual casamento, tem que encarar cunhado, encarar sogra, encarar todo mundo. É ou não é? E a gente quer encarar esse pessoal todo de volta? É ver o que acontece em outros países. Não vou falar em Cuba, não. Esqueça Cuba. Esqueça Cuba, esqueça a Venezuela. Veja a Argentina. Veja os problemas que o Chile está tendo, a Bolívia está tendo. O presidente falou sobre alguns dos problemas que o Brasil enfrenta, como a inflação e o preço do gás e dos combustíveis, e queixou-se das críticas ao governo federal, mesmo quando o problema é causado por outros agentes, como governadores. Bolsonaro estimulou o povo a se informar para compreender a complexidade dos problemas. O presidente disse: olha só, eu estou no governo, certo? Sou presidente. Ninguém nega isso. Se alguém comete um ato antidemocrático, é contra o governo federal. Não é contra um do Supremo. Eu não estou reclamando, porque eu entendo como liberdade de opinião. Você quer levantar um cartaz na rua, faça o que bem entender.
Isso é liberdade de expressão, está na Constituição. Eu respeito isso, outros não respeitam. Não é justo punir, abrir inquérito contra essas pessoas. Levanta... Pessoal, eu jurei cumprir a Constituição por dever de ofício, assim como deputados, senadores. Juramos respeitar a Constituição. Então, eu tenho que respeitar o artigo 1º, o 2º, o 9º, o artigo 20, o artigo 100. Tem ou não tem? E tem que respeitar também o 142. O cara levanta uma placa com artigo 142 e ele é processado por causa disso? Então vamos retirar o artigo 142 da Constituição. O cara levanta uma placa AI5. Aí é na Constituição anterior, não existe mais. Então, se o cara levantar uma faixa A ou B, é a mesma coisa. Por que punir um cara desses? Fala em ato antidemocrático. Presta atenção. Na Bolívia, a ex-presidente que perdeu para o grupo do Evo Morales está presa. Acusada de quê? Atos antidemocráticos. Estão vendo alguma semelhança? A participação de vocês é importante em qualquer momento, mas temos que pensar com profundidade o que está em jogo. Aqueles que não querem eleições democráticas querem a volta da impunidade e da corrupção. Quero me dirigir uma vez mais ao universo extraordinário de milhões de brasileiros. Patriotas, comprometidos com o trabalho, com a ética e com a verdade. Brasileiros e brasileiras que sonharam e sonham com um Brasil melhor. Desse universo, formado por pessoas de todas as idades, temos, por exemplo, milhões que ainda estão na ativa, produzindo riquezas para a nossa nação. Cumprindo diariamente seus deveres, esperando voltar para casa todos os dias e encontrar em segurança seus familiares e amigos. Pais que querem ver um país onde seus filhos possam crescer espelhados em exemplos de honestidade, inclusive dos homens públicos, dos dirigentes dos negócios do governo, das prefeituras ao Palácio do Planalto. Em tempos recentes, nossas crianças, adolescentes e jovens assistiam diariamente imagens de sujeiras emergindo dos esgotos de corrupção, que foram construídos nos subterrâneos de ministérios e estatais como a Petrobras, desviando bilhões de reais, dinheiro do povo brasileiro. Nesse universo de cidadãos e cidadãs de bem, temos outros milhões que já cumpriram seu tempo de atividade laboral com intensa dedicação e agora já aposentados esperam ter um país consolidado que possa lhes dar o mínimo de retorno em serviços públicos como segurança e saúde, além de proporcionar uma boa educação para seus netos, a geração para a qual olham e projetam o futuro. Nenhum ser humano vive para um fim de caos. O problema é que, para esses milhões a que me refiro, o que se viu em nosso país nos últimos governos foi a destruição de sonhos. Talvez o maior símbolo desse processo corrosivo tenha sido o assalto à Petrobras, que os hoje aposentados assistiram dar os primeiros passos nos anos 50 e 60. Faço essa reflexão para dizer o quanto precisamos pensar bem sobre o momento em que vivemos. Temos um presidente com um estilo diferente do que costumamos ver construído pelo marketing político. Aliás, um presidente que não se encaixa em nenhum modelo de propaganda pré-determinado. Ele tem seu próprio jeito, sua própria linguagem. Foi eleito justamente por isso. O Brasil deixou de se iludir com as embalagens que escondiam mentira e corrupção e preferiu apostar na transparência, valorizando mais o conteúdo. Por isso elegeu o menos cotado pela elite dominante, o presidente Jair Bolsonaro. Não sabemos até que ponto já se conseguiu mudar efetivamente o país. É impossível se construir uma estrutura de governo perfeita em qualquer parte do mundo. Isso não é diferente no Brasil, com uma máquina administrativa tão grande, tão complexa e com vícios tão antigos. Mas uma coisa é absolutamente certa. Nosso país experimentou uma mudança tão extraordinária no poder central da República que em 2 anos e meio de governo não há um escândalo sequer de corrupção. O que os acusadores chamam de corrupção, o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro, envolve um contrato do qual não se fez o pagamento de
um centavo de real. É sobre esse contrato da vacina Covaxin que a oposição gira em círculos, dias após dias, acumulando frustrações por ver que suas expectativas se frustram a cada dia. Não há comprovação alguma de prática de corrupção no governo atual, ainda que possa ter sido imaginada por quem quer que seja. É diante disso e por assistir todos os dias à insistência do establishment em desestabilizar o governo que faço essa reflexão. O establishment, representado por parte da elite brasileira, parte da classe política, grande parte da mídia e membros de instituições e poderes, rejeita o estilo pessoal e de governo do presidente Bolsonaro. Por força dessa rejeição, tornam-se defensores do retorno de um sistema endemicamente corrupto, que as pessoas de bem desse país rejeitaram nas urnas em 2018 e que não querem que volte ao poder. A questão não é meramente de ordem pessoal, ou seja, não está apenas em torno da pessoa do presidente Jair Bolsonaro, mas, mais que isso, diz respeito às mudanças que seu governo representa para o país. A população brasileira está consciente de que não se trata de um homem perfeito, mas também não é ingênua por causa de seu estilo pessoal, rejeitar as mudanças positivas que imprimiu no governo e permitir que volte ao poder os que assaltaram a nação e envergonharam toda a sociedade. A essas milhões de pessoas que querem um Brasil cada vez mais honesto e justo, desejo força, resistência, confiança, determinação e muito discernimento para que não sejamos de forma alguma enganados pelo canto da sereia. Continuemos amando a verdade, pois somente a verdade liberta. Deus abençoe você. Deus abençoe o Brasil.